O facto de nós confiarmos cegamente em templates, em frameworks, leva-nos a achar que estamos a fazer exatamente o que é certo. É uma fuga constante de responsabilidade. Nós somos o ambiente em que vivemos e as pessoas que conhecemos. Como é para ti trabalhar com a equipa, ser líder de equipa, ser patroa? Nós nunca vimos uma sociedade tão preocupada com performance, não é? Com resultados, com dados. Sabias que as corujas conseguem girar a cabeça até 270 graus? Não precisas tanto, mas uma visão panorâmica vai ajudar-te a tomar melhores decisões e a mudar a forma como te relacionas. Eu sou a Regina Santana e tu estás no podcast O Olhar da Coruja, um podcast sobre liderança empresarial. Bem-vinda, Kátia Sá. E obrigada por aceitares o meu convite. Obrigada, Sei que eu. estás completamente fora da tua zona de conforto. Completamente. Vai ser giro. Eu Vais também acho que descobrir. sim. Eu gosto tanto disto para fazer um Acho podcast. que me vou rir imenso, mas... Eu acho que tu tens imenso jeito para falar para as câmaras, sabias? Achas? Acho. Eu, eventualmente, quando tenho uma previsão exatamente daquilo que vou fazer, que não é o caso. Não é o caso. Traga um Portanto, roteiro. Portanto, sem roteiro, não sei como é que vai ser. Mas pronto, aqui Vai vamos. ser giro. Vamos te conhecer um bocadinho melhor. Boa. Estás aqui porque me inspiras de alguma forma, não é? Eu convido as pessoas que me inspiram de alguma forma e tu inspiras-me. Eu acho que tu és uma caixinha de surpresas. A gente vai-te bom. conhecendo e vai descobrindo um bocadinho mais sobre ti, sobre todas as tuas capacidades. Só que eu acho que a maior parte das pessoas não te conhece. Tu ficas no teu cantinho. Achas? Acho. Então conheces só uma parte da Kátia. A Kátia é muito mais do que aquilo que as pessoas veem normalmente. Qual é o teu percurso? Onde é que tu nasceste? Boa, olha. Onde é que eu nasci? Eu sou natural do Norte. Nasci numa freguesia chamada Fragoso, que fica em Barcelos. E o meu percurso, olha, falando do meu percurso profissional, se bem que aquilo que eu acho, a maior viragem que definiu sem dúvida nenhuma o meu percurso profissional, pessoal, a minha vida por inteiro, foi bem na altura em que eu ainda vivia no Norte, quando tinha 15 anos. Por acaso estava no caminho. Sim, estava no caminho para cá, sem saber absolutamente nada do que tu me ias questionar, e eu assim, bem, deixa-me pensar sobre mim, deixa-me refletir aqui um bocadinho sobre mim. Já valeu a pena este convite. Exatamente, a sério, valeu mesmo. Porque obrigou-me a pensar assim, estás a ver, o que é que eu fiz até agora? Como é que foi toda a minha vida? Que pontos de viragem é que eu consigo identificar na minha vida? E o primeiro, sem dúvida nenhuma, que foi numa altura em que, sei lá, eu tinha 15, 14 anos, longe de nessa fase eu sequer pensar em vida profissional, futuro, o que quer que fosse. Pronto, acho que é o normal numa criança de 15 anos. Pronto, só viver. Eu lembro-me que estava no 9º ano, estava precisamente naquela altura em que nós temos que fazer a matrícula para o secundário, para o 10º ano. Acabar o 9º ano. Sim, exatamente. Descobrir o que é que eu quero ser para o resto da vida. Que eu não fazia a menor ideia. Mas algo naquela altura, e eu acho que eu sinceramente acho que foi um clique de inteligência, consigo identificar isso. Alguma coisa me fez matricular-me numa escola para onde não ia nenhum dos meus colegas. Imagina, no 9º ano, nem toda a gente foi para o secundário. Agora é super normal. Na altura era muito comum nem todas as pessoas seguirem. Sim, pronto. sim. Não quer dizer que eu seja muito velha, mas naquela altura, no ambiente em que eu Tu estava... ainda nem sequer estavas no obrigatório até ao 12º, pois não era só até ao 9º. Exatamente. E então toda a minha turma se matriculou numa escola em Barcelos. Toda a gente quer ir junta para o mesmo sítio. Toda a gente. E eu, de alguma forma, sem ter sido guiada por ninguém, tive a iniciativa de me inscrever numa escola diferente. E hoje eu percebo porquê. Eu acho que nós, desde crianças, no infante, mesmo na idade pré-escolar, nós temos necessidade sempre de nos encaixarmos. E para nos encaixarmos num ambiente, quase que nos é atribuída uma função, não é? Tu has de te lembrar. Se tu te lembrares... Estás numa tribo e cada um exatamente, tem uma função, tem uma personalidade, tem que fazer qualquer coisa pelo grupo. E tu, se te tentares lembrar quando andavas na escola, certamente vais lembrar que na tua turma havia o engraçadinho, a menina que era a boa aluna, a menina que era a bem comportada, o palhacito, que era expectável dizer piadas quando a professora dizia qualquer coisa. É verdade. Já estás à espera que cada um se comporte daquela forma. E, inevitavelmente, as crianças nessa altura, sem se aperceberem, começam a ser fiéis a essa etiqueta, não é? A essa personalidade. Verdade. E eu, nessa altura, era a palhacita da turma. Eu sempre tive um perfil super engraçado, super informal, super brincalhão. Ainda hoje sou muito assim.
Mas naquela altura eu era a palhacita da turma. Era a miúda que era expectável em no momento H soltar a piada. A piada que o professor não gosta, não é? Também era a aluna... Eu diria que tens uma carinha de anjinha. Mas era sempre mais bem comportada. Sempre fui assim. Não era mal comportada, mas era essa piadinha, exato, né? assim um bocado radical, digamos assim. E então, eu na altura, algo me fez pensar de género. Não é expectável que este meu perfil venha a ter... Não é esperado de um perfil desses grandes feitos extraordinários, grandes resultados. Até porque quando eu tirava uma nota melhor do que a comum, eu sentia que na turma... Olha... Surpresa, não é? Satisfaz bastante. Lembras-te? Satisfaz bastante. Era a maneira como... Satisfaz... E eu, de alguma forma, isso começou-me a incomodar naquela altura. Como se não fosse normal tu tirares uma boa nota, como se fosse expectável eu não trabalhar daí para cima. Eu, na altura, se calhar fiz isto sem consciência absolutamente nenhuma. Era uma vontade qualquer. Hoje olho para trás e foi a maior viragem estratégica da minha vida. Eu tinha 15 anos. Mas foi um pensamento muito inteligente. Foi. E na altura foi um desafio gigante, não é? Numa altura que ainda estás no início da adolescência. Sim, sim. E que teres esse rótulo até interessante, porque tens mais amigos, não é? Exatamente. Eu era a fixe da turma. Exatamente. Não me faltavam amigos. Consegues ter muito mais amigos. Tu queres sair daí numa idade tão precoce, porque és muito nova para querer sair daí, é super, super inteligente. Na altura não tive noção disso. Fui pela minha vontade. Até, nem os meus pais perceberam muito bem. Né? Foi instinto, exatamente. Foi instinto. Nem os meus pais perceberam muito bem, mas também não só puseram a isso, até porque ir para uma escola ou outra, em termos funcionais, não tinha diferença absolutamente nenhuma. E pronto, eu acho que esse foi a primeira viragem na minha vida. Eu agora falando aqui do percurso. Depois, entretanto, fui para o secundário e notei imediatamente que a mudança que eu fiz naquele momento... Teve impacto. Teve muito. E aprendi desde cedo, ou seja, como essa foi uma decisão que resultou para o bem, eu tornei-a quase como uma regra para mim, daí para a frente. Tu começaste a ter melhores notas ou tu deixaste de querer brincar? Isso teve impacto no teu humor? Não deixei de querer brincar. Eu deslarguei-me do facto de não ser expectável eu ser mais do que era naquele momento. Estás a... E sim, comecei a ter notas melhores do que aquelas que seriam expectáveis para o meu perfil. É verdade, sem dúvida nenhuma. Sim. Não deixas de ser tu, adaptas-te se calhar a momentos, não é? Neste momento eu vou fazer, agora não, que eu não quero ser reconhecida por ser a pessoa que faz piadas. E hoje sei que se eu não tivesse feito aquilo, eu jamais teria ido para a universidade, jamais teria traçado o percurso que eu tive até agora, jamais teria sido este. E portanto, se eu olhar para trás e for vendo passo atrás de passo, esse foi o primeiro, foi o primeiro passo que virou toda a minha vida daí para a frente. Tu és aquelas pessoas que ainda têm contacto com os colegas da escola? Alguns. Olha, por exemplo, no fim de semana passado foi a festa da Terrinha. Festa da Terrinha. Eu sempre que posso vou. Claro. E tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas que conheço desde o infantário. E acredita que até nesse momento, quando tenho essa experiência, não é? essa experiência de voltar a ter contacto com essas pessoas, fico super feliz. Mas quando vais hoje à Terrinha, tu sentes que és dali ou sentes que já não pertences ali? Eu sinto que já fui dali. Gosto. É uma visão... É bom voltar aqui porque já fui daqui, mas hoje já não sou. Eu acho que já não... Não te encaixas? Não sentes que não há espaço? Não... Sim. Repara, depois nós somos, inevitavelmente, e mesmo que não tenhamos consciência disso, nós somos o resultado do ambiente em que vivemos e das pessoas com quem lidamos diariamente. E isso, ainda que por inércia, molda-nos e vai construindo e vai moldando a nossa personalidade. O que faz com que, mais tarde, tu quando regressas a um sítio onde já viveste e onde foste perfeitamente integrado, parece que já não és dali, já não te encaixas, já não... Consigo entender-te. E é isso que eu sinto. Que é aquele amor por aquele espaço, por aquelas pessoas. Que vou ter sempre. Mas ao mesmo tempo parece que já não há o teu espaço, já não entra naquele... Sim, não consegues voltar ali porque já não te consegues encaixar de forma já nem nenhuma. sabia como lidar, ou seja, já não sabia como lidar. Então depois saíste da Terrinha. Depois saí da Terrinha, sim. Depois ou seja, entretanto entrei na faculdade, entrei em engenharia. É isso que era. Era aí que eu queria chegar, porque a tua formação não tem nada a ver com o que fazes. Nada a ver com o que faço hoje. Entrei em engenharia biológica.
Pronto. Na altura, pá, eu acho que nós, quando temos que decidir o nosso percurso académico, estamos tão verdes, temos tão pouca visibilidade do futuro, que é quase jogar na sorte. É jogar, olha, eu gosto disto, tirei boas notas nesta disciplina, vou seguir por aqui. Tu nem tens noção do que é o mundo? Não, nem. Eu lembro-me de estar no curso a aprender determinadas matérias, não é? E eu nem sequer conseguir imaginar como é que algum dia ia aplicar aquilo. A verdade é que o facto de eu ter estudado a engenharia, que é toda uma área muito ligada a processos, a fluxos, a ordem, a dados, a valores, apesar de eu nunca ter trabalhado profissionalmente nisso, não tenho a menor dúvida que me deu ferramentas incríveis que eu hoje uso diariamente. Deu-te um pensamento lógico para muita coisa, não é? Sim. Isso eu entendo, mas não tem nada a ver com aquilo. Nada, absolutamente nada. Portanto, a menina das piadinhas acabou por ir tirar a Exatamente. engenharia para Coimbra, Engenharia para Coimbra, sim. Era um sonho. O que é que quando tu escolheste esta profissão, foi a pensar em fazer o quê? Olha, eu lembro. Primeiro não sabias para que é que aquilo servia, não é? Não sabia. Quando nós não sabemos para que é que serve o curso que nós vamos tirar, escolhemos porquê? Porque és boa naquela disciplina? Eu sempre gostei muito de matemática e ciências. Pronto. E na altura, eu lembro-me quando me estava a candidatar para o ensino superior, era um curso que fazia um bom match com aquilo que eu gostava, não é? Fazia ali, eu gostava da área das ciências, da área das matemáticas, e aquele curso aglomerava um bocadinho das duas coisas. E era um curso novo ainda por cima no mercado. Pronto. Então, eu não tinha noção do que é que eu viria a fazer depois de concluir aquela formação. Mas, durante o percurso académico, eu criei a ideologia de um dia trabalhar, vê lá bem, numa plataforma petrolífera ou na indústria. Sempre gostei, sempre achei que me ia sair bem a trabalhar em chão de fábrica, em gestão industrial, tanto que depois de terminar a licenciatura, acabei por ir tirar uma pós-graduação justamente em gestão industrial. Porque eu achava... Não estou a perceber a tua cara. Algumas curiosidades destas já sabia, não consigo não rir. Já tivemos a oportunidade de falar disso. Porque quem te conhece percebe que não tem nada a ver contigo. Pois não. E esta é uma dúvida que eu tenho, é uma curiosidade. Será que esta tua visão de quereres trabalhar em chão de fábrica numa plataforma petrolífera... Sim, desculpa, eu vou ali 3 vezes para uma plataforma petrolífera e depois volto. Depois volto. Achas que o facto de tu quereres fazer algo que é tão pesado, porque essas tuas escolhas são um bocadinho diferentes da delicadeza que nós vemos em ti? E eu sei que essa delicadeza é a tua aparência, porque tu és muito bonita e faz de ti uma pessoa muito com um aspecto muito delicado, porque é o que toda a gente vê em ti. E eu sei que tu não és assim. A tua personalidade é um bocadinho complementa a tua personalidade. Menos polida. Será isso? Mais dura, mais dura, forte. sim, mais dura, se calhar. A personalidade complementa a aparência e faz-te, por isso é que faz-te uma mulher tão interessante. Mas achas que isso pode ter a ver com o quereres mostrar que tu eras um bocadinho mais do que uma mulher bonita? Olha... Será? Porque eu sei que tu já viveste algumas experiências menos agradáveis por ser uma mulher bonita. E às vezes há aquela necessidade de... eu vou mostrar que eu tenho pulso e que eu sou capaz de fazer coisas que as pessoas não acreditam que eu sou capaz de fazer. Olha, essa questão da mulher bonita, obrigada. Não é uma novidade para ti. Não, mas repara, eu acho que nunca me guiei por isso e nunca senti diretamente essa lógica da mulher bonita ou do aspecto feminino ou ser a menina com um aspecto delicado. Mas não posso negar que, eventualmente, ao longo da minha vida profissional, eu senti a necessidade, se calhar não era uma necessidade lógica. Não é consciente. Não consciente, de tentar mostrar que eu era capaz, sim. Que eras mais dura e que tinhas mais capacidade. Porque sempre senti, e ainda hoje sinto, em primeiras abordagens que eu tenho com uma pessoa que acabo de conhecer, quando eu tenho um segundo ou um terceiro contacto com essa pessoa, ou quando já ganho mais confiança, é muito comum a pessoa dizer-me assim: epá, eu não te imaginava nada assim, tu falas assim, tu dizes isto. E eu no início não percebia muito bem o que é que isso queria dizer, estás a entender?
E se calhar isso criou em mim, não é? Uma urgência de, porra, está bem, olha que eu sei fazer isto, eu também sei isto. E eu no início levava muito a mal quando eu dizia alguma coisa que surpreendia as pessoas. Percebes? Como se não fosse suposto seres inteligente. Imagina, eu dizia, alguém estava a falar, eu respondia ou complementava e a pessoa olhava para mim, também sabes isso? E eu, porra, mas como é que é possível? Por isso é que eu estava a perguntar se essa tua necessidade de querer fazer algo que é tão pesado, que é quase como querer provar que se consegue fazer. É provável que muitas das vontades e das decisões que eu acabei por tomar ao longo do tempo possam ter sido forçadas ou imprimidas por eu sentir isso de quem me rodeava. Uma menina, e aí já uma jovem adulta bonita que está na faculdade, imagina-se a fazer imensas coisas. Tu vias-te a fazer coisas que as pessoas não pensam em fazer de forma natural. Sim. E trabalhar para uma plataforma petrolífera não é propriamente a primeira opção da maior parte das pessoas. Pois não. Mas eu vou ter que estar isolada no meio do nada, vou ter que ser muito autossuficiente em muitas coisas, muita gestão emocional. E tu querias mostrar provavelmente que eras a pessoa que era capaz de trabalhar em chão de fábrica, de lidar com aquelas pessoas e de ser mais ríspida em muitas coisas. Hoje ainda sentes que precisas de provar alguma coisa? Olha, eu não sinto que preciso de provar alguma coisa, mas pelo meio do caminho, e isso ter sido forçado por esse feedback do ambiente ou não, eu acabei por me apaixonar também muito pela lógica da praticidade, pela lógica, em alguns casos, da frieza. Percebes? Tu tens vivido aquela coisa mas para ti é fácil, não é? Mas para ti... Qualquer pessoa gosta de ti, portanto vais conseguir fácil qualquer coisa. Não, é exatamente o contrário. Eu achei sempre que é exatamente o contrário. O estereótipo da lourinha que é bonita, portanto não... Mas ninguém espera nada dela. Portanto, no momento de dar oportunidades também ninguém dá a loirinha bonita. Porque não está à espera que ela depois... A não ser que seja uma oportunidade relacionada com isso, não é? Certo. Porque... Isto parece um assunto que não faz sentido, mas este assunto é muito importante porque isto vive-se constantemente. Mesmo de quem tem este estereótipo e avalia as pessoas desta forma, é muito inconsciente, porque nós fazemos-lo todos os dias. Todos os dias. Tu olhas para uma pessoa e parece que determinado padrão de pessoa já te transmite determinadas qualidades e outro padrão o inverso, não é? Então parece que a mulher, porque é bonita, não... Aliás, uma grande parte das vezes, quando uma pessoa nos surpreende, se nós formos analisar o porquê da pessoa nos ter surpreendido, tu vais perceber que lá atrás estava um estigma teu em relação a essa pessoa. Completamente. Porque a pessoa não se esforçou para te surpreender, foi ela. Tu é que não estavas à espera disso. Então, tu já estavas, o teu cérebro estava pré-preparado para receber outra coisa. Eu acho isso. Sim. Acho que fazemos isso constantemente. Eu faço isso constantemente. Dou por mim a fazer isso com outras pessoas. E policio-me também constantemente para tentar não ser assim. Para tentar não julgar antes de conhecer, exato. Não é? Sim. Portanto, licenciaste em algo que nunca te serviu para absolutamente nada, que como tu e grande parte das pessoas no mundo, não é? O que é que tu decidiste fazer a seguir? O empreendedorismo era algo que estava na tua cabeça desde cedo? Olha, apareceu na altura em que eu estava ainda na faculdade. Eu lembro-me que houve, na altura, um evento, não sei se te lembras, chamado MF24. Era um evento em que eu não conhecia, conheci através da Associação de Estudantes. Também foi um ponto de viragem interessante, da minha paixão por esta área do empreendedorismo e da criatividade, da inovação. E aquilo era uma espécie de uma conferência de 24 horas. Ou seja, eu estudei em Coimbra, no ISEC, e essa conferência teve lugar lá. E eu inscrevi-me. Aquilo, no fundo, era um ciclo de palestras que durava 24 horas, literalmente 24 horas. Nós estávamos lá e havia palestrantes que falavam, tinham ali horas, não é, para falar. E nós conseguíamos estar presentes em determinadas palestras e assistirmos e fazermos questões, etc. E aquilo foi de tal forma... Eu fui sozinha. Pronto, mais uma vez, fui sozinha. Às vezes, já vivias muito isolada do resto... Já te separavas muito dos grupos? Não. Continuaste a separar? Simplesmente, quando eu me inscrevi nisso, uma grande parte das pessoas da minha turma com quem eu lidava não se inscreveu. Então eu vivi o evento sozinha, sentada numa cadeira a absorver tudo que me estavam a dizer. Sim, tão bom. É a melhor maneira de tu absorveres a informação. De maneira limpa, crua e direta. E então, eu sinto que aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro-me que os palestrantes, na altura,
o Manuel Forjar, que já não está entre nós. Foi ele o grande impulsionador, por isso é que se chamava MF24. Eu lembro-me dele falar na altura em direto, nem sequer estava lá presente, já estava doente nessa altura. E aquilo foi super inspirador para mim, de género. Eu vi, com aquele evento, eu percebi que qualquer pessoa, se tiver, consegue fazer o que quiser. Ou seja, percebes? Imagina, para teres ideia, eu inscrevi-me num curso, estava a tirar a engenharia. É suposto, teoricamente, tu um dia ires trabalhar para uma área relacionada com a engenharia. Eu já naquela altura, eu ouvia tudo aquilo e pensava, o que é que eu vou fazer um dia na minha vida? E nesse evento, parece que tive ali uma lufada de inspiração, não é? De esperança. Aquilo foi de tal ordem inspirador que eu lembro-me de estar lá uma colega de outro curso que não tinha nada a ver com o meu, Engenharia Eletromecânica, que eu conhecia porque ela era colega de turma de uma miúda do meu curso, e fui falar com ela. Era a única que eu conhecia. Olha, tu não queres criar nada? Tu não queres... vamos criar aqui um projeto. E criámos um projeto. Na altura chamava-se Self-Volt. Criámos um projeto de empreendedorismo. Inclusive, na altura, um professor dela acompanhou-nos, também incluiu o projeto. E nós concorremos a imensos concursos, o Arrisca-C em Coimbra, ganhamos imensos prémios. O projeto acabou por não dar em nada. Por vários motivos. A ideia era incrível, a ambição também, não tínhamos alicerces nenhuns, nem estrutura nenhuma. Não havia. Mas foi muito não bom. Vos proporcionou isso? Não. É assim, não. Nós tivemos um professor que fazia parte da escola que nos ajudou. No entanto, repara... É muito à volta da ideia, depois levar aquilo à execução. Quando pegas em duas miúdas de 21 anos ou 22 anos, naquela altura... Hoje em dia há muito mais informação. Sim, também era uma fase diferente, não é? E lhes dizes, olha, tens que criar um modelo de negócios com uma expectativa de 5 anos para pôr isto no mercado. O que é que tens que... Tu não sabes. Sim. Tu não havia os takeaways que há hoje em dia. Provavelmente hoje até as escolas veem estas ideias de forma diferente. Sim, tenho a certeza que sim. Tenho a certeza. Eventualmente hoje aquilo poderia ter funcionado. Não funcionou. Não é válida ainda a ideia? É válida. Olha, a ideia, sabes o que era a ideia? Olha aqui uma proposta. Olha, vamos criar um projeto à sabes volta o que era o ideia? projeto? Aquilo era um equipamento móvel que nós podíamos colocar em zonas remotas isentas de eletricidade. Imagina. E a aplicabilidade daquilo era, por exemplo, parques de campismo, praias, festivais de verão, em que tu produzias a tua própria energia para carregares o teu telemóvel para acederes à internet. Pronto, uma ideia de negócio super cool, não é? Na altura muito jovem. Pronto. Aos anos que isto foi, se calhar tinha sido na altura um grande foi incrível. Na altura foi incrível. Mas não deu em nada. Pronto. E rapidamente eu percebi que, ok, não é por aqui. No entanto, esse projeto que é que me deu uma paixão enorme por tudo o que tem a ver com inovação, empreendedorismo. Na altura havia... lembras-te do TEDx? Ainda hoje há o TEDx. Na altura eu queria muito ir ao TEDx ao Porto e eu não tinha como. Porque sabia que muitas das pessoas que tinham estado nessa conferência iam estar lá a discursar. Então eu inscrevi-me como voluntária para fazer os sacos dos brindes, estás a ver? Fui por uma agência e consegui estar presente no evento. Ou seja, fiz os brindes, não é? Depois nós conseguíamos estar a assistir ao evento. E sempre procurei fazer esse tipo de coisas. E isso manteve vivo em mim esta paixão por querer saber coisas que ainda ninguém sabe. Estás a ver? Estás muito curiosa. Sim. Eu gosto de... Aquela paixão de tu estás num grupo de amigos, olha, tu tens noção que isto vai acontecer, olha, já se fala sobre isto vai ser assim. Então... E às vezes com muita profundidade. Porque ela sabe falar um bocadinho de tudo, que às vezes é estranho. Estamos a falar de tecnologia, ela já experimentou, já sabe, já tem outra opção. Tem a ver com isso, tem a ver com essa... E depois, e também por outra coisa. Depois quando eu tive a minha primeira experiência profissional, depois de uma longa data, de um longo tempo a tentar aqui... fui a várias entrevistas, nunca fui aceita em nenhuma entrevista. Que eu acho isto incrível. Depois já falamos sobre isso, não já? Como é que é possível? Nunca fui. Foi tão frustrante. Foi frustrante. Eu fui a 4, 5 entrevistas, na altura para a mesma área. Eu queria trabalhar a indústria farmacêutica. Lá está, juntava a indústria com, de alguma forma, o curso que eu tinha tirado, não é? Na engenharia biológica. E numa das entrevistas, foi a última que eu tive nessa... Eu acho que já falei contigo sobre isso. Já, eu sei.
Olha, eu fui à entrevista, levei, pronto, naquela altura, as primeiras entrevistas, nós programamos todo um currículo com tudo e mais alguma coisa, não é? Tudo pensado ao pormenor. Eu tinha-me preparado super bem para a entrevista e eu até achava que a entrevista estava a correr bem. Até que no final, eu estava a ser entrevistada pelo CEO da empresa. No final, ele foi super simpático durante todo o tempo. No final ele diz-me uma coisa do género: olha, Kátia, eu gostei muito de falar contigo. Gosto muito, o teu currículo mostra-me que tu és uma pessoa muito empenhada, muito, muito prática, muito alinhada até com aquilo que nós queremos. Eu estava a concorrer para gestão industrial. Só que eu olho para ti, eu olho para ti e aquilo que tu me transmites não é nada daquilo que tu me estás a dizer, nem nada do que está no currículo. Lá está. Olha, eu não me lembro sequer do que é que eu disse a seguir, ou o que é que, eu acho que eu bloqueei naquele momento, estás a ver? Aquilo foi assim a maior bufetada que eu já levei, à séria, entendes? Que deve ser horrível. Se calhar, na altura, a leitura que ele fez de mim foi essa, e está tudo certo, não é? Ele estava à procura de uma pessoa que encaixasse naquilo que ele precisava, e ele eventualmente não viu em mim essa pessoa. Eu não estava à espera daquilo, entendes? Porque eu achava que tinha feito tudo direitinho. Eu tinha preparado. Depois cheguei à conclusão, esquece. E passei uma fase assim um bocado complicada. Uma fase em que eu até me autodescredibilizava, não é? Dá-te uma insegurança... Muito. Por mais força que tu tenhas, quando o ambiente decisivo, e aqui o ambiente decisivo, eu ia entrar naquela empresa por decisão daquela pessoa, não é? Aquela pessoa tinha o poder de me dar... Tu tinhas tudo e o currículo era o que era e tu passaste nas entrevistas, só que ele olhou... E disse-me aquilo. Pelo que eu olho. Não, aquilo teve... Eu lembro-me depois de ter saído da entrevista, era um dia, estava a chover torrencialmente, ter estado no carro aí cerca de meia hora a chorar, desalmada. E eu pensei assim, mas o que é que eu tenho de errado? Porque é que eu fiz de errado? Será que eu depois eu estive a tentar fazer uma retrospectiva de tudo o que eu disse, assim, será que eu disse algum palavrão pelo meio? Será que eu disse alguma coisa que o fez ficar com uma ideia errada de mim? E pronto, foi assim, foi uma fase complicada. O universo sabe o que faz, não é? Pois, eventualmente. Isso levou-me depois a abraçar a minha primeira experiência profissional de uma maneira não expectável para mim. Eu acabei a trabalhar numa empresa familiar do meu namorado, do Flávio, na altura. Pronto, que era uma coisa que eu não queria, não é? Até porque não te esqueças que eu vinha daquela lógica do ter que mostrar que consigo. Portanto, jamais vou trabalhar na empresa da... Não queria. E na altura, eu tenho que trabalhar. Então fui. E também foi um desafio para mim. Foi a maior escola da minha vida. Trabalhei lá há 7 anos, aprendi coisas incríveis. E também foi um desafio para mim, mais uma vez, de ter que mostrar. Porque eu tinha que mostrar que... 2 vezes. Namorada do patrão não é profissão. É que tu tinhas que mostrar que eras boa, além de ser bonita, e depois era, na empresa do namorado, tens que mostrar o dobro para mostrar que não estou aqui porque sou namorada dele, não é? E durante muito tempo... Tinhas, quer dizer, é o que nós acreditamos que acontece. Pronto. E mais uma vez lá está, a mesma lógica. Mas foi super interessante, porque eu, quando entrei para a empresa, eu entrei para um departamento, eu era a única pessoa do departamento, que se chamava Investigação e Desenvolvimento. Que era algo que tu gostavas. Que era algo que eu gostava. E que passado algum tempo, revelou-se um bocado frustrante para mim, porque investigação e desenvolvimento parece que não vês nada acontecer, estás sempre à procura de informação. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque, olha, e para te teres ideia, a minha função era tentar procurar no mercado inovações, tecnologias que pudessem ser aplicadas na altura a sofás e colchões. Para teres ideia, eu lia patentes, eu visitava plataformas, sabes, quando uma empresa quer registrar um modelo de propriedade industrial ou uma patente, isso fica público, não é? E quem lê patentes, não sei se alguma vez tiveste o hábito de o fazer, consegue ter uma... Não é propriamente um passatempo que me apetece. Mas consegue, na altura eu tinha... Era a minha função, não é? Era o teu trabalho. Então, tu consegues ter uma previsibilidade daquilo que vai estar no mercado dentro de 2 ou 3 anos. Então, quem registra uma patente é algo que vai ser trabalhado a seguir. E isso, mais uma vez, veio dar robustez à minha paixão por querer conhecer o que é que vem a seguir. Querer criar coisas novas, querer estar em cima do acontecimento. E foi muito giro. Foram 7 anos, não tive 7 anos nisso, não é? Esse departamento durou 1 ano, entretanto trabalhei no departamento de desenvolvimento de produto e comunicação e foi incrível, foi um privilégio enorme poder lidar diariamente com profissionais de excelência em áreas das mais variadas, desde desenvolvimento de produto, desde a área comercial,
especialistas em colchoaria. Isso deu-me conhecimento para hoje, na Budwing, ver as coisas de uma maneira diferente. Imagina, aquilo é uma empresa industrial, um B2B, não é? Ou seja, eu aprendi a lidar com conceitos do design for manufacturing, design for logistics. Ou seja, já naquela altura eu percebia porque é que um produto tem determinada forma. Porque é para encaixar no mercado desta forma. E foi muito giro estar num ambiente em que eu lidava com a realidade industrial, a realidade do que é desenvolver um produto, alinhado para o mercado, e lidar com... Nós trabalhávamos com players no mercado, marcas conhecidas, e lidar com aquilo que as marcas precisavam. Estar ali e ter... Ou seja, desenvolver produtos que são um bom equilíbrio entre aquilo que é saudável industrialmente, porque há produtos que não dão saúde nenhuma ao chão de fábrica, não é? A parametrização e a personalização são duas coisas que é preciso lidar com muito equilíbrio quando queremos ter uma produção eficiente, por exemplo. E foi muito giro ganhar consciência de como é que um produto deve ser desenvolvido, como é que deve ser custeado. Porque é que algumas coisas existem e porque é que não devem existir. Porque é que algumas não vingam no mercado, não é? Sim, ou porque não é importante para o mercado ou porque não é importante para a empresa elas existirem. Exatamente. Vamos ao teu atual, porque depois temos que voltar aqui em algumas coisas. Nesse tempo que trabalhaste mesmo em fábrica, na indústria, que era um sonho lá de trás, achaste que era exatamente isso? Essa fábrica deu-te exatamente aquilo que tu estavas à espera quando estavas a fazer o teu curso e tinhas como objetivo trabalhar em chão de fábrica? Apliquei imensas coisas, imensa metodologia quando trabalhei. Realizou-te? Sim. Chegaste àquele Embora eu não chão de fábrica. Eu não trabalhei diretamente no chão de fábrica. Eu trabalhei no departamento de desenvolvimento de produto e lidava diariamente com toda a realidade do chão de fábrica, não é? Com todas as liberdades e as limitações do que é desenvolver um produto, com a realidade do que é ter eficiência na produção. Lidei com processos, com o Kaizen, melhoria contínua, com todas essas dinâmicas que hoje em dia, que sem dúvida nenhuma moldaram a minha maneira de ver o mercado, de ver os produtos, e acho que hoje em dia são ferramentas muito giras e interessantes. É um conhecimento incrível que tu tens para hoje. Sim. Porque hoje és empreendedora. Exatamente. Empreendedora tu és desde sempre. Hoje és empresária. São coisas diferentes. É um bocado diferente, sim. É um bocado diferente. Empreendedora já vem lá atrás quando tu tinhas ideias e vontade de colocar as ideias em prática. Como é que surgiu a Budwing? Olha, a Budwing foi que muito é o teu hoje. A Budwing foi um projeto que nasceu na altura comigo e com o Flávio. E o principal grande impulsionador foi o Flávio, inclusive. E a ideia da Budwing era... isto foi antes da pandemia. Porque, repara... Eu achava que tinha sido mesmo na pandemia. Foi antes, meses. Repara, quando a pandemia surge, nós já tínhamos o projeto pensado. Estás a ver? Aquilo foi tipo... Na altura foi o ouro sobre azul. É um bocado estranho falar disso. Mas foi o que aconteceu. Mas para o negócio foi o que aconteceu. Foi uma janela de oportunidade que surgiu. Surgiu, tipo, imagina, a pandemia surge na Europa no início de 2020, não é? Sim. E a marca tinha acabado de ser pensada no final de 2019. Foi ali quase... Pronto. E na altura o propósito era vender sofás em marketplaces. Vender sofás online. Pronto. Que era algo que... A maior parte das pessoas nem acreditavam que fosse muito normal. Alguém compra um sofá online? Sabes que gosta de ir à loja ver o sofá, tocar no sofá, sentar-se no sofá, não é? Ainda por cima, um produto de conforto gera a necessidade... Grande, não é? Sim. Ainda por cima, nós agora... É muito normal nós estamos inundados de lojas online. Tudo se vende online, não é? E parece que quando falamos da pandemia que estamos a falar há 20 anos atrás. Mas não. Nessa altura havia muito poucas marcas a vender alguns tipos de produtos online. Não era usual. Toda a lógica de e-commerce, todas as ferramentas, todas as plataformas desenvolveram-se muito mais no pós-pandemia, não é? Mesmo. Tu sabes disso? Mesmo. E na altura que parecia uma coisa que agora é normal, não é? Não, foi altamente disruptivo. Vamos fazer uma coisa completamente diferente. Sim. E o mais disruptivo ainda foi que vocês tiveram um pensamento muito abrangente. Que não vamos vender para Portugal, vamos vender para o mundo. Não é? Sim. Se vais vender online, consegues vender para muito mais locais. Exatamente. Apesar de ser um produto grande, portanto, com dimensões e peso um bocadinho acima da média do que as transportadoras normais fazem. Isso nunca vos assustou? Vocês acreditaram sempre no projeto? Sabes porquê?
porque tínhamos o conhecimento de estar do lado da indústria. Portanto, repara, nós vivíamos eu vivia diariamente, e o Flávio também, aliás, o Flávio ainda hoje gera essa realidade. Eu trabalhava numa empresa que vendia sofás para grandes marcas, para grandes players. Eles também eram transportados para as lojas, Claro. para a casa do cliente. Portanto, era a diferença de mudar só a morada, não é? Ou seja, Sim, só que não vais enviar 20 sofás num B2B como estavam habituados, vou enviar um sofá para a casa desta família. Olha, eu acho que... Eu percebo o que estás a dizer. A lógica, em termos de custo, torna tudo diferente, Sim. não é? Eu acho que uma das coisas que foi muito importante na estratégia inicial de conseguirmos vingar, quando efetivamente começamos a colocar produtos online, foi nós termos perfeitamente a noção disso. A precificação dos nossos produtos foi altamente estratégica. Porque Estava lá. vocês tinham que salvaguardar essa... Claro. Aliás, está lá, no preço está lá o envio e o retorno. Imagina se retorna. Se o cliente quer devolver, Claro. por alguma razão, afinal não gosto. Agora não cabe na sala, achei que cabia, não cabe. Exatamente. Não é? Afinal, esta cor não fica bonita na minha parede. E as pessoas devolvem, porque as Exatamente. pessoas compram coisas e devolvem sim, coisas. Sim. E isso eu acredito, e tu deves saber isto melhor que eu, que o facto de termos tido uma pandemia que teve algumas coisas boas, principalmente em questões Sim. de abertura de mindset das pessoas, acreditarem que vivemos online e que dá para viver online, vos ajudou muito porque as pessoas começaram a acreditar na compra. Sim, Primeiro, sim. as pessoas começaram a estar em casa e sentar-se no sofá, que era uma coisa que não faziam há imenso tempo. Exatamente. Primeiro olharam para o sofá como, epá, vou se calhar passar o isto dia já não aqui. serve para mim. Ou então dá. eu preciso de um sofá de qualidade, ou então eu preciso de Exatamente. mudar. É que Exatamente. ficas um dia inteiro a olhar para o sofá ou sentado no sofá e começas a perceber que... Essa foi uma das variáveis que fez com que no início tivéssemos uma entrada no mercado muito positiva. E a única forma de comprar era online, porque também não Sim, havia hipótese de sim. ir à loja E experimentar, não não é? havia, nem nós tínhamos. Nem as pessoas também, certo, vocês Nem também não nós tinham. tínhamos. Mas as pessoas também não queriam, não é? Porque elas Sim. queriam estar em casa e receber em segurança Em todas as segurança, compras que faziam. A exatamente. pandemia aqui trouxe-vos alguma Trouxe. ajuda na visibilidade e na alteração, principalmente em Portugal, que nós somos muito fechados, porque lá fora já era comum comprar e vender Era mais sofás do que online. aqui, sim. Aqui é que nós ainda éramos muito fechados a esse tipo de compras. Comprar grandes volumes online não As pessoas era... tinham medo, repara, imagina, tu facilmente compras, vou dar um exemplo, uma capa de telemóvel online. Até pensas, olha, imagina que isto não chega. Mas Com até 20 corres o euros, risco. não é grave. Pá, quando estamos a falar de um produto, um ticket médio mais elevado, que, imagina, um sofá de 1000 euros, tu já não depositas a tua confiança em algo que não te dá clareza e certeza de Não sei que, se de que vai chega, correr bem, não é? A marca é nova, não conheço a marca, não tem Ninguém uma loja conhecia a para eu marca. ver. Ninguém Pois conhecia a marca. Uma coisa é tu mandares vir um sofá de uma marca que é reconhecida no mercado, em que tu podes ir à loja reclamar se aquilo não chegar ou se atrasar. Outra coisa é comprares. Nós tínhamos todas as variáveis desfavoráveis. A única variável na altura que era favorável era o mercado ter uma necessidade e nós temos um produto para o mercado. Naquele momento as pessoas estavam em casa, precisavam de sofás, nós tínhamos sofás para vender. E tivemos a estratégia de encontrar um canal que nos permitisse fazer isso. De resto, todas as variáveis jogavam não a nossa favor. Exatamente. Porque a nossa cultura Sim, não sim, era sim. virada para aí. Nem as ferramentas que existem hoje em dia existiam na altura. Não existia um monte de... Ou seja, para teres ideia, na altura nem políticas de retorno bem estruturadas havia no mercado para nós seguirmos o modelo. Sim. Não havia esse tipo de coisa. Agora, hoje em dia, há essa informação prontinha, takeaway, não é? Antigamente isto parece que há Não coisas foi há em que muito parece que foi há tempo. muitos anos, outras vezes quando tu olhas, não, foi só há 5 anos atrás. Nem os próprios parceiros logísticos tinham ainda essa capacidade de resposta, não é? sim, Era isso que eu ia dizer, porque quando tu trabalhas na indústria e vendes 20 sofás para a mesma empresa, Sim. já existe e já existia na altura Sim. as transportadoras para fazerem este tipo de serviço. Normalmente até são transportes próprios que Sim, existem. exato. Quando tu vais vender online um sofá, 1 a 1. o teu parceiro de logística tem que ter a capacidade Tem que ser de entrega daquele volume. Sim. E isso já não é tão comum. Havia muitos parceiros logísticos na altura a fazer esse trabalho, mas para pequenos volumes já era comum, não é? Sim. Agora, encontrarmos aqui um parceiro logístico Que tenha um preço que consiga ser comportável. competitivo, Exatamente. entrega 1 a 1 em casa do cliente a grandes volumes, foi um desafio na altura. Foi um desafio. E tudo foi pensado, criado, desenvolvido por vocês. Tu estudaste imenso acerca de e-commerce e tudo. Sim, estudei. Inclusive, na altura, ou seja, nós quando decidimos, inclusive quando o negócio, quando a ideia
nasceu, quando o negócio foi criado, eu ainda trabalhava, ainda tinha o meu... Ou seja, foi algo que eu fui gerindo em part-time, digamos assim. Só mais tarde... E já eras mãe. E já era mãe. Inclusive, houve uma altura que eu tive necessidade... Vamos agora vender online. Eu tenho que me munir de ferramentas. Fui tirar um curso de e-commerce. E tinha acabado de ser mãe. Eu lembro-me as aulas eram em pós-laboral, não é? Online, já online na altura, pronto. E eu estava entre biberões e sopas a tirar o curso de e-commerce. E foi uma escola também. Mas lá está, logo no início, a primeira aula ou das primeiras aulas, os fatores de sucesso ou as características ideais para vender produtos online. Epá, eu nem sei se cumpriam um daqueles requisitos. Porque o teu produto era muito diferente de tudo o que era exemplo. Recorrência. Queres vingar no online? Recorrência. Ou seja, a suavidade logística, um produto que fosse... Seja leve, fácil de embalar. Se for um produto que proporcione compra por impulso melhor, quem é que compra um sofá por impulso? Ninguém. Ou um colchão. Tu não tinhas... A recorrência não é comum. Quer dizer, tu tens, mas a tua recorrência demora anos, né? Ele volta a comprar, mas não é no mês a seguir. A logística não é uma coisa simpática. Embalar um sofá não é a mesma coisa que embalar uma capa de um telemóvel. Não. Tu não tinhas nada que fosse Não tinha marca, não tinha audiência. Não tinha autoridade. Olha, na altura, no início, nem era Budwing, era outro nome. O nome que demos à estrutura, à marca, era o nome da empresa, era Confor24, nem se chamava Budwing. Nós nem um logótipo bem estruturado tínhamos. Então, eu lembro-me de estar a ver aquela lista de bullet points, não é? E eu assim, eu não encaixo aqui nada. Isto não tem nada para dar certo, né? Não dá. Mas foi muito giro. Foi muito interessante e ajudou-me imenso a tomar algumas decisões e a aprender a saber filtrar a informação que nós ouvimos. Muitas vezes de pessoas que admiramos, que têm um percurso, que têm um percurso invejável e que funcionou para elas, mas que, ou seja, hoje em dia no mercado nós estamos cheios de takeaways, não é? De frameworks, certo, de templates, de olha, isto é assim. E temos... E esses templates não têm mal nenhum. Aliás, eles dão muito jeito, muitas vezes, para encurtar caminho. Sim. Para aprendermos com os erros dos outros. O problema não são os templates. Eu acho que o problema é a confiança cega que nós depositamos nessas frameworks. Sim. Porque quando nós ouvimos a pessoa a discursar ou a contar a sua história de sucesso com base naquele framework, a pessoa não fala de uma quantidade de variáveis enormes, não é? Que contaram para aquele resultado e que não são as tuas, não é? Eu acho que a grande diferença, o que faz com que as coisas funcionem, é tu saberes adaptar aquilo que tu ouves àquela que é a tua realidade. Exatamente. E eu acredito, porque acredito piamente nisto, que em tudo o que eu ouço eu consigo aprender. Algumas coisas o que não fazer, outras coisas que aquilo que é importante para o outro não vai ser para mim, mas eu consigo adaptar aquilo à minha realidade. Exato. E às vezes é só numa framework, tira esta parte, porque tu não encaixas nesta parte, acrescenta esta que no teu caso vai ser importante. E esse é o grande desafio da maior parte das pessoas, é não conseguirem adaptar aquilo que ouvem à sua realidade. Eu vejo, a gente dá muita formação, eu vejo muito isto que as pessoas... Acabamos de dar um exemplo e as pessoas perguntam: e no meu negócio? O meu negócio é não sei o quê. Isso não serve para mim. Não dá. Como é que eu vou fazer? E tu percebes que o empresário, o ser humano na generalidade, tem muita dificuldade de olhar para o seu negócio, ver o que é que os outros fazem e adaptar. Sim, tem. Que tu não precisas fazer igual, mas tu levares aquilo como exemplo, adapta. E há muita coisa que não te vai servir para nada. Pois não. Deixa ir, não te chateies com isso. Foi a informação que ficaste. Hoje tu consegues criar um e-commerce de qualquer coisa. Pois consegues. Tu tens tudo pronto. Tu mais do que nós, amor, porque depois de toda a formação que tu nos fizeste e consegues vender sofás online, tu consegues vender qualquer coisa, porque tu sabes o que é que funciona e o que é que não funciona em várias vertentes. Sim, ou seja... Se consegues fazer com uma framework quando tu não encaixas em nada, imagina onde tu encaixavas. É verdade. Imagina se o teu produto encaixasse naquilo tudo. Na altura tinha sido ouro sobre azul, mas não foi. E também, ou não, repara, imagina. Ou então ias achar que era fácil demais e depois às vezes damos pouco. Ou então ia vender exatamente aquilo que os outros vendem da mesma forma. Era exatamente isso. Pronto, repara, quando nós seguimos templates, eu costumo fazer uma analogia com a receita dos bolos, não é? Tu fazes uma receita de um bolo e outra pessoa ao teu lado segue a mesma receita. Há uma grande probabilidade do resultado final ser muito semelhante ao mesmo bolo, não é? Claro.
que é tudo o que nós não queremos quando nos queremos diferenciar no mercado ou vender online, não é? Quem é que quer ter... As pessoas querem seguir frameworks, atalhar caminhos, seguir templates, mas depois querem ser diferentes. Não vai dar. Como é que vai dar? Onde é que está a tua Não é personalização? só porque a cara é diferente que depois todo o resto vai ser diferente. Onde é que estás tu, né? Onde é que está a alma do teu negócio se tu estás a querer copiar a do outro? É verdade. E depois, eu também acho que acontece uma coisa que acaba por muitas vezes condenar alguns negócios, que é o facto de nós confiarmos cegamente em templates, em frameworks, leva-nos a achar que estamos a fazer exatamente o que é certo. Eu fiz tudo direitinho. E testas menos? Hã? Testas menos? Testas menos e dá-te a falsa sensação que é incrível aquilo, estou a fazer tudo correto. E no fim pode funcionar. Se funcionar é incrível. Mas se não funciona, a frustração é muito maior. Mas a culpa não é tua, é de quem te deu a framework. A culpa é tua porque não soubeste filtrar. Mas percebes, gera uma frustração muito maior. Mas esta é uma visão... E depois há muito isso, a minha não é? visão é há esta, muito que isso. é, eu vou fazer enganada. exatamente assim, porque se não funcionar a culpa também não é minha. Exatamente. Portanto, eu livro-me de responsabilidade. É verdade. E as coisas não são assim. No teu negócio, o responsável és tu. Exatamente. Portanto, se tu vais implementar, vais ter que assumir as responsabilidades do que estás a implementar. Se não funciona é porque tu não estás a ver que estás a implementar coisas que não servem ou não estás a ir buscar as coisas que servem. Portanto, não estás a testar. Coloca algo que ninguém te falou. Exatamente. Pensa em algo completamente fora de tudo o que tu ouves dos templates já feitos. Só que aí vais ter primeiro que pensar mais e depois deixas de ter alguém para responsabilizar. Passas a ser tu responsável. Ficas tu própria, ficas entregue ao teu destino e ao teu caminho. E nós fugimos mesmo, os empresários fogem muito de responsabilidades. Eu prefiro ir buscar alguma coisa que alguém me diz, porque se não correr bem, eu vou dizer que eu fiz isto porque ele me disse. Exatamente. Ele é que me disse que era para fazer. É verdade. Assim. É uma fuga constante de responsabilidades. Não é? Pois quando corre bem, incrível. Quando corre mal, mas isto não correu bem porque fui na conversa. Fui na conversa de X ou Y. Foste na conversa porquê? Porque quiseste. O teu negócio é o dele. Exatamente. As tuas variáveis são as dele. Porque não quis assumir responsabilidades para fazer diferente. É verdade. E vocês têm essa capacidade. Vocês já testaram muita coisa. Já. Mesmo em termos de marketplace. Sim. Vocês são... Não sei se devia dizer isto, se posso dizer isto, mas eu acho que vocês são uma referência para quem conhece. Porque vocês são uma referência muito fechada. Vocês também fazem questão que as pessoas não saibam muito ou tentam... Não sei. Eu acho que a vergonha ainda te expôs. Agora vais ter uma... Talvez. Vais dar uma palestra bonita. Toda a gente vai perceber. Oh, meu Deus. Tu percebes muito disto, mas vocês são, para nós que vos conhecemos, sabemos o trabalho que vocês fazem, vocês são uma referência gigante em marketplace, essencialmente, né? No e-commerce, em marketplace, que é uma coisa muito mais difícil de fazer do que a maior parte das pessoas acredita. Sim, sem dúvida nenhuma. Vocês testam constantemente. Sim. Aliás, nós na altura, quando criámos o negócio, o primeiro marketplace que testamos foi a Amazon. Também começámos logo pelo mais exigente. Se aprender com este. Pronto, se der com este, dá com os outros. E na altura, eu lembro-me, aquilo foi como se fosse um processo de investigação criminal que nós fizemos. Então imagina, nós tínhamos vários produtos, nós colocamos todos online. Colocamos tudo. E ao final de algum tempo, nós começamos a perceber o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Entendes? E então começamos a tomar decisões com base, não é com base no que nós achamos, é com base no que o mercado compra, no que os clientes querem. Imagina, no início, para criarmos títulos de produtos, repara, parece uma coisa simples. No marketplace, a tua marca, hoje em dia é diferente, hoje em dia já vemos muito as marcas dentro dos marketplaces. Naquela altura, tu tinhas um marketplace e tinhas produtos lá dentro. A marca era mais ou menos indiferente, tanto que quando um cliente comprava no marketplace, onde ele depositava a confiança era na marca do marketplace, não da marca do produto. Às vezes nem sabia que marca é que estava a comprar. Nem sabia, não fazia a menor ideia. Há pessoas que nem veem isso. Ainda hoje acontece. Muita gente compra na Amazon nem vê qual é a marca que está a comprar. Está a comprar um produto que a Amazon vende. Ou seja, ali o que conta é tudo em torno é tudo que não a marca. É o título, repara, as fotos, a descrição, toda a informação. Eu lembro-me que na altura eu li os reviews de todos os produtos da minha concorrência, de todos, como se eu estivesse a fazer uma análise de um relatório de investigação criminal. Eu li tudo e eu tentei transformar tudo o que eram desafios, queixas, algumas
há problemas do As e-commerce. reviews todas que as pessoas tinham acerca de... Tudo, ou seja, imagina, questões que as pessoas faziam, eu tentava que na minha informação isso fosse claro, fosse evidente, estás a entender? E não hoje fazemos isso. Nós hoje, muitas das questões, transformamos as questões e as dúvidas das pessoas em frase de comunicação. Retiram as objeções Sim, já na sim. comunicação. Sim, tanto que muitas descrições que nós, na altura, criamos dos produtos não eram descrições expectáveis, aquela descrição típica. Eram literalmente informações que eu sabia que os clientes faziam muito. Ou então, frustrações que os clientes tinham quando recebiam os produtos em casa, eu fazia questão de comunicar logo isso. E foi... Engraçado porque eu faço isso nos lançamentos. Pronto. Eu assisto a muitos lançamentos online. Às vezes nem vejo... às vezes não, normalmente não vejo para comprar o produto com interesse no produto. Claro. Vejo para testar como é que as coisas são feitas, não é? O tipo de objeções dos comentários, porque depois vais lendo os comentários, vais ouvindo e ligando aquilo que a pessoa está a fazer ou que os lançadores estão a fazer com os comentários das pessoas, as necessidades do mercado, o que é que eles aí reclamam. que tu conheces o negócio. Exatamente. Tu não conheces o negócio pelo dono do negócio. Pois não? Tu conheces o negócio pelo feedback dos clientes. Porque Eu o dono faço do negócio muito pode isso. dizer o que quiser. Eu faço muito isso e depois printo muito para guardar aquelas Sim. coisas. Aliás, nós temos algumas coisas que nós já mudámos de lançamentos que eu vi, em que as objeções que as pessoas iam colocando no lançamento, nós tínhamos produtos iguais no sentido, imagina a nossa academia tinha muitos produtos, são muitos cursos lá dentro. Eu estava uma vez a ver um lançamento de um expert em que ele falava da quantidade de cursos que ele tinha, a quantidade de aulas que havia, e as objeções eram todas acerca da quantidade. São aulas a mais. Eu não vou ter tempo. Eu não consegui Tu assistir a conteúdo a transformaste mais. isso numa... E eu lembro no dia a seguir dizer ao Paulo, acredita em mim. É uma objeção das pessoas quando a gente tem coisas a mais e quando diz que é muito porque as pessoas ficam com Cria medo de não ter tempo. frustração nas pessoas. Sim. Nem vou comprar porque eu não vou ter tempo de fazer Sim. isso, são aulas a mais. Assim, vamos ter que retirar isso da comunicação e comunicar de uma forma mais leve para as pessoas não acharem que nem vale a pena comprar porque não vais ter tempo para assistir. É verdade. Eu faço muito isto de vou vendo para perceber. As objeções são as informações, não é? Porque é que alguém pode não comprar? Exato. As pessoas querem sempre porque é que alguém compra. Porquê que não compra? Porquê é que não compra? O que é que correu mal naquela compra? E há coisas que correm mal e sobre as quais tu não tens controle. Claro. É o que é um facto. Vamos trabalhar todas as outras, é que tu controlas. Claro. Olha, para teres ideia, lembro-me de ter visto um review de uma senhora há imenso tempo, naquela altura, mas nunca mais me esqueci. E não coloquei logo em prática isso na Budding, só há muito pouco tempo. Agora penso que erradamente devia ter feito isso logo no início. De uma senhora que se estava a queixar que tinha comprado um sofá que lhe parecia ser um sofá de 3 lugares, mas depois, quando chegou a casa, percebeu que o sofá era mais pequeno, que não cabiam 3 pessoas. Claro que essa marca, como é óbvio, tinha as medidas do sofá. Nem todas as pessoas veem isso. Olham para a imagem, tentam imaginar como é que aquilo fica em casa e acreditam que é o que lhes serve. Hoje em dia, sabes o que é que nós fizemos para contornar essa dúvida dos clientes? Em todas as sessões fotográficas, tiramos uma fotografia com um máximo de pessoas sentadas no sofá, sejam elas quem forem. Da última vez até entrou uma senhora que estava a limpar o showroom. Olha, sente-se aqui, por favor. Que é para ver quantas pessoas dá para... Repara, isto é literalmente colocar na vitrine, na frente do cliente, todas as possibilidades de questões que ele pode vir a ter e facilitar-lhe a vida, para ele não ter que ir ler, porque às vezes... Visual é muito mais rápido, não é? Do que ele ter aquilo. Quantas pessoas cabem? Depois diz, tem 1,5 m. A pessoa começa a pensar, 1,5 m é quanto? Será que neste cabem quantas pessoas? Quando tu mostras pessoas sentadas, a pessoa... Eu lembro-me que estávamos a tirar foto, mas porquê é que estão a tirar? É que nós nem estávamos assim... A fazer pose nem nada, era só estávamos sentados. só sentados. E eu assim, Cátia, mas não quero que façam nada. Sentem-se só aí, confortavelmente, que é só para o cliente perceber... efetivamente, que capacidade é que o sofá tem de sentar pessoas. Pronto. Porque é uma objeção no teu produto. É uma objeção. Hoje em dia, a minha Sofia do atendimento ao cliente, muitas vezes, quando alguém pergunta, olha, isso mais ou menos, como é que... Será que cabem quantas... Ela manda essa fotografia, ela envia essa fotografia para a Porque pessoa. agora tens fotografias de referência. Olha, Pronto. neste cabem estas pessoas. E a pessoa, olha, incrível, boa. Hoje, passaram 5 anos, vocês têm a empresa Sim. a funcionar. Hoje vocês são uma equipa que já fatura de forma considerável, já não é um projeto vosso de vocês irem fazendo. Vocês já delegam a maior parte das coisas. Sim. Inevitavelmente, ao longo do tempo, também o crescimento da empresa e o aumento do número de canais em que vendemos
obrigou-nos a crescer enquanto estrutura. Certo, Sim. já não vendem só na Amazon, né? Exato, sim. Hoje em dia vendemos em 30 canais distintos, ou seja, dentro dos mesmos marketplaces em mercados distintos, num somatório total vendemos em 30 canais diferentes. É para vários países. Para vários países, sim. Servimos a Europa de uma maneira global. Uns países com mais força de vendas do que outros, é normal. Até pela cultura. Sim. Há muita diferença. Isto agora já é uma curiosidade mesmo minha. Vou partilhá-la, pode ser que depois Ok. alguém tenha esta curiosidade. Há uma diferença muito grande, não sei se tu tens noção disto também. Imagina, em Portugal nós trocamos de sofá para aí 10 em 10 anos. Não sei, estou a inventar. Por acaso é pena, porque é uma coisa que as pessoas deviam trocar muito mais vezes. Pois deviam. Até o colchão, não é? Nem esse elas trocam. Os colchão muito mais até. E nem esse elas trocam, Pois não é? não. Dormem em cima do mesmo colchão há 20 anos. A vida inteira, muitas E ainda vezes. se gabam daquilo como se fosse uma coisa saudável que fazem, não é? Achas que há países onde esta troca é mais rápida, onde as pessoas trocam de sofá mais vezes? Sim. Por exemplo, França é um mercado que eu acho que tem uma recorrência de consumo deste tipo de itens maior, sim. Em Portugal, por exemplo, comparando com Portugal, ainda há muito na nossa sociedade a lógica de... Falando de sofás e principalmente em colchões. Vou comprar um colchão para a vida, depois não dura para a vida toda, mas o mindset é esse. Um colchão para a vida, como se fosse uma Sim. coisa... Aquela Vou comprar um telemóvel para 2 anos. Para 2 anos. E Mas vou comprar um colchão que custa metade do preço para a vida toda. para a vida toda. Para a vida toda. Porque não se vê, não é? Não se vê, não dá para ostentar. Mas eu deito-me lá todos os dias. Pois. Mas nós esquecemos disso. Que faz-me imensa confusão mesmo. A mim também, muita. Faz-me imensa confusão. Nós, se calhar, hoje em dia, temos uma sociedade mais alerta para isso, felizmente. Cada vez mais se fala de sono, da importância do conforto, do saber descansar, da saúde. Mas também vejo um movimento assim um bocado desviado daquilo que eu acho que era o foco central. Por exemplo, hoje em dia já ouviste falar das pulseiras monitorizadoras de sono, não é? E dos anéis. Eu tenho um anel. Pronto, ok. E eu hoje... Sim, que custa mais dinheiro do que um colchão. E que serve para quê? Para tu saberes que dormes mal ou bem. E depois o que é que fazes? Eu tenho um com colchão novo, O que é deixa-me que fazes defender. com essa informação? É que há muitas pessoas, efetivamente, que hoje em dia, por moda, por tendência, É porque agora anda tudo com a pulseirinha do Cristiano Ronaldo, não é? por querer controlar, sentem uma falsa sensação de controlo sobre si quando têm acesso a dados. Não estão a controlar nada, só estão a ver dados. Mas o passo que faria realmente a diferença seria agir sobre isso, não é? Os dados só servem se tu fizeres alguma coisa com eles, senão não servem Exatamente. para absolutamente nada, porque é só informação que não te dá para nada. Eu também uso o anel, não trouxe hoje não trouxe. E tenho muitos amigos que usam monitorizadores de sono. E 70% deles, então, vai, ando a dormir mesmo mal, olha, hoje dormi. Então, e o que é que vais fazer em relação... Nada. Portanto, não serve para absolutamente nada. Ou tu fazes alguma coisa com os dados, Sim, ou então não precisas deles para absolutamente exatamente. nada. Se tu fizeres alguma coisa com eles, é uma ferramenta Eu incrível. até costumo dizer que ele tem um efeito contrário. Porque é muito psicológico. O controle é algo que tu precisas para te sentir confortável. Exato. Por isso é que tu precisas dos dados. Agora imagina, que tu dormes uma noite muito bem e acordas mesmo bem. Dormi, sinto-me revitalizada, acordei bem. E olhas para os teus dados e vês que dormiste 5 horas e que acordaste 4 ou 5 vezes na noite. Sim. Epá, se calhar dormi mal. Sim. Ei, eu nem tinha noção que tinha dormido tão pouco. É verdade. Ei, eu só dormi 5 horas. Ei, fartei-me de acordar. Portanto, Ainda gera mais frustração. os dados do sono são péssimos. Os dados que o teu anel, a tua pulseira te dão, não são correspondentes com aquilo que tu estás a sentir. Sim, com a ideia que tu tens do sono que Então o que é que tiveste. acontece? Tu acordaste bem, sentes-te bem, mas aquela informação diz é mentira, estás enganado, tu não Sim. estás bem, olha que tu dormiste mal. E aquilo que podia ter sido um dia incrível passa a ser um dia, Sim. ei, dormi mal. Exato. Hoje não foi uma grande noite, dormi mal. Cuidado com a informação. E para que é que ela serve? Porque Saber analisá-la de forma inteligente, não é? Sim. é que mais senão isso. é mais vale não ter. Ou vocês conseguem gerir a informação, usá-la verdade. para aquilo que é importante, que é perceber, ok, estamos mesmo a dormir mal, é correspondente, os dados que eu tenho são correspondentes com aquilo que eu sinto, preciso de aumentar a minha qualidade de sono, preciso dormir mais horas, ou preciso de fazer qualquer coisa. Ir ao médico, se for preciso. Sim. Trocar de colchão. O colchão é saudável, como é que te sentes, o teu corpo, como é que está? Ter uma rotina de sono, perceber o que é possível. O que é que comes antes de ir para a cama? O que é que bebes? Tudo conta. Tudo. conta. Então, se serve para isto, vale a pena. Se não serve para isto, Invistam no colchão. epá, só porque a pulseira dá com a roupa ou porque o anel não serve para absolutamente Não, nada. não serve. É melhor não ter. É melhor serve, não não. ter. Eu sei que tu és muito defensora do sono e da qualidade do sono e das pessoas Sim. terem atenção
a essas coisas e São acho muito. bonito. Estas coisas também são medidas, efetivamente, se as pessoas... Se servirem para mudarmos o que não está tão bem, não é? Repara, hoje em dia nós nunca vimos uma sociedade tão preocupada com performance, não é? Com resultados, com dados, com o dashboard incrível. Então, vemos, nunca se foi tanto ao ginásio como hoje, nunca se foi guiado por tanta nutricionista como hoje, não é? Então, nunca se fez uma curadoria tão grande do nosso bem-estar como hoje, não é? E quando olhamos para aquela pirâmide, estás a ver? A pirâmide de Maslow. Pronto. Sabes onde é que está o sono? Está cá em baixo. Cá em baixo. E nós andamos preocupados com o que está lá em cima. Com status, com performance, com quem eu sou, com o social. Tu ainda nem consegues dormir bem, não consegues ter... Se tu não tens alicerces, não é? Que supostamente já está cientificamente comprovado que é a base de tudo na tua vida. Está qualidade de vida. Está ao lado da alimentação, não é? De respirar, de viver, de ser, não é? De existir. O sono está lá, não está cá em cima. Não, a tua qualidade de vida, a tua capacidade cognitiva, a tua longevidade, tudo depende do sono. Tudo. Afeta-nos tudo. E nós andamos a dar passo em falso na gestão da nossa atenção. E é engraçado, tanto ir ao ginásio e tão pouco de investir numa coisa tão barata. Sim, sim. Porque o sofá, o colchão, são coisas baratas comparado com a maior parte das coisas que nós compramos, carros e telefones e idas ao ginásio. Mas se calhar tens razão, ninguém vê, não é? Portanto, vamos dar mais dinheiro pelo sofá do que pelo colchão. Mesmo que a gente não se sente lá uma semana inteira, tem que ser mais caro o sofá do que o colchão, porque toda a gente o vai ver quando entrar em casa. Exatamente. Não é? É algo que tu podes ostentar, não é? E atenção que estávamos a falar do ginásio e da alimentação, nada contra, ainda bem que a sociedade... Sim. Não é deixar de ter uma coisa para ter outra. Exatamente. É usá-las todas... É colocá-las no mesmo nível de importância. Exatamente. Não precisas deixar de fazer uma coisa para fazer outra. E não precisas deixar de comprar um carro e o telefone para comprar... Garante é que primeiro... Exatamente. Garante as prioridades. O que é que eu invisto primeiro? Exato. Se calhar uma prestação do carro serve para comprar o colchão. Eu compro o carro só daqui a um mês, primeiro compro o colchão. É verdade. São só estes pequenos pormenores. Nós estamos numa sociedade em que nós temos que mostrar mais do que ser, não é? Primeiro mostrar e depois ser. Como é para ti trabalhar com a equipa? Ser líder de equipa? Ser patroa? Em bom português. Olha, é uma coisa para a qual nenhum curso ou nenhuma formação nos prepara. Nunca. E por mais bons exemplos que nós tentemos encontrar para nos guiarmos, também não é o suficiente. Porque a pessoa que nos deu o exemplo, e tu és uma pessoa que fala muito sobre liderança, e eu já aprendi muito contigo relativamente a esse tema, eu também tenho que ter a capacidade de perceber que a tua maneira de liderar é com base na tua equipa e em ti. E em mim. A minha equipa não é tua e eu não sou. Tu não és eu. Portanto, mais uma vez eu tenho que saber adaptar à realidade. E uma coisa, sempre foi um desafio para mim. E sempre duvidei muito, é verdade, sempre duvidei muito de ter capacidade de liderar pessoas. Ser mãe mudou muito isso e mudou muito a forma. Sim, sabes porquê? Sou mãe de duas meninas. Elas têm exatamente os mesmos recursos, têm a mesma educação, são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, vivem no mesmo ambiente, têm acesso a tudo de forma igual, e eu, para conseguir ter o mesmo resultado das duas, tenho que falar com elas de forma completamente diferente. Elas são muito diferentes. Muito. E isso é saber, para mim, isso é um dos pilares da liderança. É mais do que tu definires como é que tu queres ser sobre líder, é entenderes como é que tu vais personalizar isso às pessoas que vais liderar. E a maternidade ensinou-me muito isso. E a maternidade ensinou-te isso sem tu poderes fugir, que é, vou ter mesmo que aceitar que a personalidade delas é diferente e tem que ser eu a adaptar-me, porque elas não se vão adaptar a mim. Tive que criar ferramentas, olha, com esta, se quero isto da Laura, tenho que falar com ela desta forma. Se quero isto da Clara, tenho que falar com ela de outra forma completamente diferente. Isso acontece diariamente nas nossas equipas. Completamente. Pessoas que têm a mesma função, que até é expectável que tenham o mesmo resultado, tu tens que saber geri-las e lidar com elas de forma completamente distinta. Tens que saber quem é quem para tu te adaptares às personalidades que tens. Esta pergunta vem porque eu quero saber o que é que tu aprendeste em indústria, porque na indústria, em fábrica, a liderança é um bocadinho diferente e há áreas em que isso não pode acontecer, em que tu não consegues ter essa personalização. São equipas muito grandes em que tu não consegues... não tens tempo
Numa linha de produção não dá tempo de tu personalizares a comunicação com cada uma das pessoas que estão ali. Aprendeste muito no tempo que tiveste na indústria? Aprendi vendo. Eu nunca tive que liderar alguém de chão de fábrica. Mas viste. E na altura, pronto, num ambiente industrial, tu não tens só chão de fábrica. Depois tens a parte administrativa. São áreas diferentes. São áreas completamente diferentes, dentro da mesma organização, supostamente a beber da mesma cultura empresarial, mas que inevitavelmente tem que ter processos e regras completamente distintas. O mundo industrial, quando pensamos em mundo industrial, não podemos imaginar só uma fábrica com pessoas a trabalhar numa linha. Depois há todo um resto de uma estrutura que faz o outro trabalho. E fica muito difícil, eu acho, a ideia que eu tenho é essa, fica muito difícil tu criares uma cultura, uma forma de liderar fechada. Porque não dá. Porque tu na mesma estrutura tens dois ambientes completamente distintos. E a cultura é difícil de uniformizar, porque tu tens sempre... Eu vejo a indústria e os casos que eu conheço são quase rivais dentro da mesma empresa, né? Porque tu tens a parte de produção e a parte administrativa e parece que há rivalidade ali dentro, né? Porque sim, são os outros e são eles, nós aqui. Sim. Como se uma parte fosse mais dolorosa que a outra, uma fosse mais esforçada que a outra. E depois o próprio perfil dessas funções resulta em perfis de pessoas completamente distintas, com níveis sociais distintos, com níveis de entendimento sobre as mesmas áreas distintos. São pessoas distintas. Visões do mundo muito diferentes. Muito diferentes, realidades muito diferentes. E ter a capacidade de aglomerar toda essa informação, colocar as pessoas ao abrigo de uma mesma cultura empresarial, não é fácil. Ou seja, nunca foi algo que eu tivesse que fazer diretamente, não é? Eu tinha a minha equipa e a equipa que eu geria era toda a área de comunicação e desenvolvimento de produto, não foi diretamente chão de fábrica. Mas vejo nas pessoas daquela empresa, não é? Os líderes, um desafio gigante. Vivi isso de perto, não é? Tive a oportunidade de observar e efetivamente é diferente, é muito diferente. E para ti acredito que seja até hoje olhares para as tuas equipas, para a tua área de trabalho, nós achamos sempre que é muito duro e as nossas equipas são muito difíceis e todos temos equipas difíceis e são todas muito desafiantes. Mas tu tens a experiência de olhar para uma área que ainda é mais desafiante e faz-te olhar para a tua de uma forma mais leve. Afinal, isto até não é assim tão difícil era se eu tivesse que gerir estas unidades todas. E sim, eu acredito que é desafiante todos os dias tu trabalhares uma cultura, porque nós trabalhamos uma cultura. Mesmo no meu caso, nós estamos aqui, estamos dentro do mesmo espaço, falamos a mesma língua, falamos das mesmas coisas, é diferente do que quando tu tens dentro da mesma área a conversa. Os temas são muito distintos. Pois são. As necessidades são muito distintas. O conhecimento que existe e um não é mais do que o outro. São mesmo distintos. Pois não é? são. É impossível serem comparados e serem tratados como o mesmo. É muito complexo. Porque eu acredito mesmo que alguém em chão de fábrica às vezes tem mais conhecimento do que muita gente está não tenhas na administração. Não tenhas a menor dúvida. Não sim. Em algumas áreas, sim. A forma depois de conversar sobre o tema, a forma como se valoriza isso ou como se entende isso, é que é muito diferente. E esse é o grande desafio da liderança, do meu ponto de vista, são estas empresas que têm em que tu, além de teres que adaptar aquilo que tu vais falar com cada um, depois tens que adaptar dentro da empresa numa só cultura. Admiro todos os líderes que eu conheci durante essa minha experiência de 7 anos. Todos os líderes, desde como se costuma dizer, desde o topo até a chão de fábrica, porque mesmo em chão de fábrica há líderes. Admiro imenso. Outro tema que não podemos deixar de falar. Então. Trabalhar em casal. Que giro. Olha, trabalhar Gostas? Eu gosto. Gosto porquê? Porque é que eu acho que tenho uma experiência positiva em relação a isso? Porque, lá está, não foi algo que... Eu tinha uma ideia, antes de trabalhar em casal, eu tinha uma ideia um pouco... Não é negativa. Mas também não é positiva. Não é positiva, pronto, sobre isso. E isso obrigou-me, a mim e ao Flávio, desde muito cedo, a definir, a policiar-nos, estás a ver? A termos consciência de que tem tudo para correr bem, mas também tem tudo para correr mal. Vocês já começaram a falar sobre isso? Sim, logo. Sim. Eu acho que a grande... Não foram no encantamento do... Não. Ok. Esqueçam o ir na onda e ver como... Porque a maior parte vai no encantamento. Tem que ser tratado com frieza e clareza.
Ai, adoro. Tem que ser adoro. tratado mesmo com frieza e com clareza. Porque, repara, embora o Flávio tenha outros negócios, tem que se dedicar a outros temas nos quais não estou diretamente envolvida, nós temos partes das nossas... Ou seja, parte da nossa profissão é em comum, não é? Sim, e sim. estamos muitas vezes no mesmo espaço físico, inclusive. Quando nós não temos a frieza e a clareza para saber ter o início e um fim de uma conversa, saber o que é para trabalhar, o que é para falar em casa e o que é que não é para falar em casa, muito facilmente a coisa descamba. Muito o que é trabalho, o que é que não é trabalho? Sim. Neste momento estamos a ser sócios, não estamos a ser marido e mulher. Portanto. Exatamente. E é inevitável que tu, em algumas situações, mesmo quando não estás a trabalhar, não abordes temas. Até porque, repara, todos nós, quando estamos em contexto social, mesmo com pessoas que não trabalham connosco, nós temos a tendência de falar sobre trabalho. É natural. Estamos sempre a falar sobre trabalho. Trabalhamos de trabalho como se Mas falamos... eu acho que todos gostamos tanto daquilo que fazemos e partilhamos todos. Está sempre a falar de trabalho. Então, imagina, agora repara, eu tenho o Flávio, não é? Que é o meu melhor amigo, literalmente. É inevitável que mesmo nós, quando não estamos a trabalhar, não tenhamos conversas sobre o tema. Só que eu acho que isso nós não combinamos. Acho que estrategicamente, ou por uma questão de defesa dos dois, nós falamos sempre de... Nós não falamos de trabalho, mas não do trabalho operacional, do dia-a-dia. Falamos de coisas relacionadas com a nossa área, mas coisas engraçadas, tipo... o que é que podemos vir a fazer? Olha, ideias de negócio. Entendes? Ou seja, o tipo mercado, o que é que está a acontecer? O tipo de conversas que temos é muito semelhante ao tipo de conversas que eu teria contigo se estivesse contigo num café. Sim. Não vamos falar do problema. Olha, o problema com a X hoje na empresa e aquilo passou-se, não temos esse tipo porque de conversa. Porque isso vais resolver amanhã quando tiver que ser resolvido, não é o tema. Então, vocês não falam de trabalho, falam de crescimento. Exatamente. Falam de objetivos, falam de coisas que gostam. E os dois gostam de temas que estão ligados à área. É difícil um empreendedor não gostar deste tipo de temas. Então, tu durante o dia lês notícias sobre determinadas coisas, apetece partilhar, viste o que é que aconteceu, viste o que é que aquela empresa lançou, viste o que é que a outra está a fazer, viste o que é que aconteceu na China, não sei onde. E isto é crescer em conjunto, é tu partilhares o que é que tu gostas, ele partilha, e os dois partilham sobre temas, sobre ideias, nascem ideias de negócio dessas partilhas. É verdade, sim. Dizem, em casa não se fala de trabalho. É impossível. Então, é falas impossível. do quê? Nós não temos... Eu não estou a dizer que a gente não tem assuntos sem ser trabalho para falar. Claro. Chuva, sol... Repara, nós temos uma vida, não temos uma vida profissional e uma vida pessoal. Temos uma vida. Uma vida. E dedicamos-nos mais à parte profissional durante algum tempo no nosso dia e mais à parte pessoal durante outra parte do dia, não é? Mas somos a mesma pessoa. Somos a mesma pessoa, é a mesma vida, entendes? Ou seja... É inevitável que tu, mesmo que o teu parceiro, mesmo que estejam a falar sobre a vossa relação a nível pessoal, não venhas trazer estes temas, porque vais falar sobre... Porque se tu vires alguma coisa da área e decidires, não, porque em casa não se fala disto, vou tomar nota, porque segunda-feira, quando voltarmos ao escritório, vamos falar sobre isto. Não vai acontecer. Não. E há coisas que são do momento, que não... E no escritório vamos falar de assuntos... operacionais, não é? O que é que a gente isso, vai... exatamente. Ora bem, o que é que tem que acontecer hoje? Aquelas pessoas, aquela equipa tem que entregar isto, a outra isto. Tu já não vais discutir um tema que deixes fluir até surgir uma ideia ou debater um tema. Eu penso exatamente da mesma forma. Gosto da ideia de vocês terem começado isso já de uma forma madura e inteligente. Sim, começamos logo desde o início. Porque também nos sempre alertaram para isso. Entendes? Okay. Então nós, desde o início, tivemos consciência. Temos de ter cuidado. Senão isto pode correr mal. E é engraçado, é giro, porque, por exemplo, já aconteceu situações em que nós estávamos a almoçar e eu assim, olha, preciso reunir contigo esta tarde. Estás a ver? E eu se calhar podia, durante a hora de almoço, tratar aquele tema. Mas não, estávamos com outras pessoas. Olha, amanhã tenho que reunir contigo, que é uma coisa que muita gente não faz. Lá está, porque não é um assunto para falar ao almoço. É um assunto que é para falar no escritório. Nós temos muito isso, sim. É a própria equipa, eu tenho ideia. Nunca me disseram, mas eu acho que eles estranham. Quando eu e o Flávio vamos para uma reunião. Então, mas vocês vieram juntos e vão agora reunir? Então não podiam ter falado em casa? Não, porque não era um tema para ter em casa. É verdade, acontece muitas vezes. Salvo muito raras exceções, ou porque é uma coisa de urgência que tem que se tomar uma decisão rápida.
senão nós fazemos exatamente igual, não é? Que é, vamos ter que reunir. Quando é que podes reunir? Para a semana, marca esta hora. E nós vamos reunir. E nunca aconteceu estarem ao pé de pessoas e então vou marcar uma reunião, então estão aqui. As pessoas ainda acham piada, vão reunir. Sim, porque é assim que se gera uma empresa, não é? Em casa não, porque a gente não precisa dizer, olha, vamos falar sobre nós. Às vezes também. Sim. Engraçado, estava a dizer que não, mas às vezes sim. Há temas que tu queres falar com o teu parceiro ou com a tua parceira e que se tu não marcares, esse tema nunca vai ser discutido. Se tu não disseres, olha, precisamos de conversar, vamos arranjar uma horinha para nós falarmos. Sim, sem esse dúvida tema também nenhuma. nunca vai ser discutido, não é? Basta que seja um tema difícil ou mais sensível, vamos ter tendência para o adiar, não é? É um tema Constantemente. que não vais começar no momento em que até estão bem, não vais falar porque ele hoje não está preparado para, ou tu não estás Uma emocionalmente conversa preparada. cirúrgica, não é? Tem que acontecer ali de forma premeditada e focada tens que naquele estar tema. mesmo preparada para Sim. aquela conversa. E estas conversas precisam de acontecer enquanto casal Pois também, precisam, não é? sim. Então também marcamos uma reunião para falar destes temas e para que nós conversarmos. Isso é acerca de muito trabalho, saudável e muito importante, sim. Eu também acho. E que seja consciente de que, sim, preparei-me para esta conversa, portanto não vou começar uma conversa sem me ter preparado para ela, porque pode correr mal às vezes, não é? É verdade. Há temas que se tu não estiveres bem preparada, mais valia não ter começado Mais- a conversa, não é? E no trabalho é exatamente a mesma coisa, portanto também temos que reunir enquanto sócios, não é? É verdade. Sobre temas. Em que é que tu és melhor e ele é melhor? Em que é que vocês se complementam? Estava não à espera que me fizesse essa questão. Olha, Mas isto, tens consciência que tenho. vocês complementam-se muito bem. Olha, eu, sabes, em algumas áreas, depois já te digo em quais áreas é que eu acho que ele é melhor e acho que eu sou melhor. Mas o Flávio, nos mesmos, eu e o Flávio, em muitos temas, é engraçado que ele às vezes é o 80, eu sou o 8. Outras vezes ele é o 8, eu sou o 80. Lá está o tal complemento, não é? Sim, e então, no final das contas, acabamos a meio, que é o resultado mais equilibrado Expectável, possível. exatamente. Pronto. Então nós somos assim em muitas áreas. Em muitas situações eu sou a rapariga das ideias, de vamos fazer isto, olha, tenho esta ideia, vamos pôr isto em prática, olha, isto já vi, já testei, funciona, vamos fazer amanhã. E o Flávio é aquela pessoa, não é o momento. Ok, não tinha pensado nisso. Tens razão, olha, é uma boa ideia, mas esta semana não, para o mês que vem. Ou seja, Ele isto diz muito. isso, tu tens muitas ideias. Isso diz muito sobre as nossas diferenças. Ou seja, eu acho que ele é um estratega nato. O Flávio é um estratega nato. Consegue ver, eu acho que ele consegue ver aquilo que nós ainda não estamos a ver. Consegue organizar ideias num espaço temporal que ainda ninguém, ou seja, entendes? Que ainda ninguém conseguiu ver. E eu sou uma pessoa mais orientada para a praticidade, o agora, o pôr a andar, o fazer, o ferramentas. Estás a entender? Diz-me lá que eu posso avançar com isso que eu ponho vamos aqui para operacionalizar já isto, ok? Olha, há 10 produtos para testar, ok? Eu vou pô-los, amanhã estou no ar, vamos começar a testar, eu vou começar a recolher informações. Tem calma. Porque, entendes? É isso. Eu acho que faz de vocês um complemento incrível. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu preciso dele para ver aqui. Para a parte estratégica, ele precisa de ti para que as coisas aconteçam. Eu acho que sim. Pronto, isso teria que ser ele a dizer, mas eu acho que sim. Ele sabe. Nota-se nele e ele também o verbaliza a admiração que ele tem em ti e na forma como tu consegues ser uma mulher guerreira e pôr as coisas a acontecer. Verdade. Bom, que bom. Pronto, tu tens uma visão diferente. Eu disso, vejo de né? fora. Eu vejo de fora. Eu vejo de fora. Sim, mas acho que isso é a nossa grande diferença. O que é que hoje te realiza? O que é que hoje me realiza? O que é que hoje me realiza? Olha que incrível pergunta. Olha, o que é que hoje me realiza? Podia perguntar quem é que é a Kátia hoje. Olha, realiza-me ter a ideia, ou seja, ter a certeza que eu durante muito tempo, e já falamos sobre isto, não usei esta expressão, mas vou usá-la agora, vivi muito naquela lógica do síndrome do impostor, estás a ver? Ok. E eu sempre achei que tinha muito pouco para ensinar a alguém, entendes? Tinha mais para aprender com as pessoas do que para ensinar. E eu hoje em dia falámos sobre isso. Sim. E hoje em dia não acho que tenha muita coisa para ensinar. Eu acho é que faz-me sentir bem o facto de eu ter a noção que tu não sabes muito que não possas aprender, nem sabes tão pouco que não possas ensinar algo a alguém. Já disse esta frase N vezes.
E eu durante muito tempo acreditava nesta frase, mas não me sentia incluída nela. Entendes? Eu acredito nisto, mas eu hoje em dia sinto. Hoje em dia sinto que, com base na minha experiência, na minha realidade, consigo ensinar alguma coisa a algumas pessoas. Não a todas, como é óbvio. E isso deixa-me realizada. Isso significa que há projetos novos? Ou que pode haver projetos novos? Eventualmente. Eventualmente. Olha, sabes que até já falamos disso uma data de vezes e eu, talvez por falta de foco ainda nessa área, ou então até por insegurança. Eu acredito que seja mais por insegurança disfarçada, por falta de... Pronto. Eu acredito que a falta do foco é eu nem vou olhar para aquilo porque eu sinto-me insegura para... Talvez seja ainda por lá o foco. Por alguma insegurança, estás a ver? Então, não coloco lá o foco. Coloco o foco naquilo que eu me sinto... mais segura. Sim. Mas talvez um dia, não tenho essa ideia fechada. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. É? Mesmo porque tu tens muito para ensinar. Na vossa área, em que Portugal não tem grandes experts, é muito difícil para vocês contratar. É muito difícil para vocês ensinar o que vocês sabem, as pessoas conseguirem, porque é muita coisa. É muito mais complexo do que parece à primeira vista. Sim. É muito específico. E nós em Portugal não temos muitos profissionais. Sim, temos alguns, mas não temos uma mão cheia de... Não, porque não estamos a falar de e-commerce normal, daquele da checklist das coisas que tu tens que implementar. Estamos a falar de algo muito, muito maior, muito mais complexo do que um e-commerce normal. E há muito poucas pessoas em Portugal a fazê-lo bem, com resultados comprovados. E eu acho que tu deverias ajudar outras pessoas. Olha, talvez um dia, não digo que não, pode ser algo que venha a surgir, não é? No decorrer natural das coisas. Também acho que essas coisas tem que ser o teu momento. Sim, tem que acontecer de uma forma natural, não é? Porque não basta, ou seja, num projeto focado em ensino, não basta tu quereres e teres as ferramentas prontas para disponibilizar. É preciso que tu estejas emocionalmente disponível. Entendes? Entendo. E se calhar eu preciso disso. O processo de ensino, talvez as pessoas nunca tenham pensado nisto, mas o processo de ensino emocionalmente é extremamente desgastante. Portanto, tens que estar muito preparada emocionalmente. E disponível, sim. E principalmente disponível emocionalmente, sim. Para entenderes, para aceitares, para compreenderes, para explicares, para tu entenderes, até tu, quando não é o teu negócio, depois... não te desiludis que teres optado por fazer isso, que estava tão bem quieta. E isto é uma sensação horrível, não é? Pois é. Então, meti-me nisto e agora estou tão é uma sensação horrível. Sim, e tens que estar muito bem emocionalmente para te meter numa coisa dessas. E sentiste-te para não seguro. passares por isso. Sim, sentiste-te seguro com uma data de coisas, não é? Portanto, olha, pode ser o futuro. Pode ser uma das coisas do futuro. Não sei se vai ser o futuro. Eu acredito mesmo que um dia destes pode ser uma experiência. Talvez, sim. E que possas fazer isso. E não digo que não seja uma experiência que eu não gostasse de ter. De certeza que ia para lá cheia de insegurança, não é? Com muitas... É normal, eu acho que é normal. Mas eu acredito que seria uma experiência interessante para mim, sim. Eu acho que seria interessante para ti, seria muito interessante para o mercado que precisa do conhecimento que tu tens. E que seria importante mais pessoas no mercado também adquirirem. Deixo só aqui. Acredito, sim. Acredito que... Não é para toda a gente, porque a tua formação não é uma formação para toda a gente. Não. Mas acredito que pode ser uma solução para que muita gente eventualmente precisa e não está a ver como uma solução, entendes? Sim. Está a colocar o foco e a atenção e a dor de cabeça na ponta inversa. Estás fazer a mais do mesmo sem perceber que pode ser disruptivo. É aquela lógica do querer ser viral antes de ser útil, entendes? Sim. Pronto. Sim. E muito da lógica do percurso do meu e da Budding foi muito focado naquilo que é útil, naquilo que tanto aquela lógica de termos nascido sem marca é muito o resultado disso, estás a entender? É primeiro testar, primeiro validar, primeiro ser útil e depois em cima disso cria lá a tua marca, ok? É um bocadinho por aí. E eu acredito que haja muitas pessoas que estão nessa situação, que não têm uma coisa nem têm outra e ainda não estão a ver alguns trilhos, não é? Alguns caminhos que estão disponíveis. Sim, que há outras opções. Sim. Kátia, uma mensagem... A ti vou-te pedir uma mensagem diferente. Uma mensagem para alguém que acredita que
aquilo como ficou conhecida na adolescência, ou que era o rótulo dela na adolescência, a moldou. Achas que fugir disso tem que ser ainda durante a adolescência, ou acreditas que se hoje te desse se tu não tivesses feito este percurso, continuasse a ser a palhacinha e hoje te desse o clique, tu ainda conseguias, óbvio, a vida não tinha sido a mesma, mas achas que ainda conseguias ver que havia outro caminho? Sim. Eu acho que o mais importante para alguém que eventualmente passou por isso ou está a passar por isso, primeiro é ter consciência. Ter consciência de qual é que é o rótulo que eu neste momento tenho, que está a fazer com que as pessoas olhem para mim, lidem comigo desta forma. E segundo, perceber, estou bem com ele ou não. Porque pode estar bem com ele. Certo? E está tudo bem? E depois imaginar qual é o ambiente, qual é o tipo de pessoas, qual é a mudança que eu teria que fazer para sair daqui. Porque eu acredito piamente que nós somos o ambiente em que vivemos e as pessoas que conhecemos. E conseguimos moldar-nos, conseguimos afastar-nos de determinada... A nossa personalidade muda. Nós não nascemos com uma personalidade fechada, não é? Olha, esta pessoa nasceu assim e ficou assim. Nada disso. Eu sou assim para o resto da vida. Nós conseguimos ser camaleónico, não tem nada de errado. Antes pelo contrário. É inteligente, que se aprendeste mais, acho que para mim ser camaleónico é estar alinhado com crescimento, com desenvolvimento. Portanto, eu acho que um conselho que eu daria a alguém que eventualmente se sente preso a uma etiqueta antiga, não é? Que parece que definiu a vida dessa pessoa até ao momento, é coloca-te no ambiente certo. Porque o ambiente vai fazer-te olhar para ti de uma maneira diferente, vai colocar-te à frente de pessoas que tu não conheces hoje, que são as pessoas que tu vais querer conhecer e que te vão ajudar a fazer a mudança que precisas neste momento. Eu acho que o ambiente e pessoas é tudo. Muda o ambiente, mas não procures a atenção com a mesma característica que procuravas lá atrás, não é? Não usa a mesma estratégia que usaste lá atrás, porque senão vai dar ao mesmo. Vais continuar com a mesma. Vais ter que aprender estratégias novas para te mostrar ao mundo ou ao grupo. Mas eu acho que é importante, sabes que essa tua mensagem, este episódio é tão bonito, porque isso que aconteceu muito cedo, no teu caso, eu acredito que muita gente aos 40 anos ainda não percebeu que é assim que é reconhecida, apesar de ter muitas vezes características completamente diferentes. Sim. E deixou que a vida o levasse, porque é isto que as pessoas gostam em mim, é isto que as pessoas acham graça, Nós temos tendência a cedermos à expectativa das pessoas que as pessoas têm sobre nós. E a sermos fiéis àquilo. Para não fugir da tua tribo, que é para não te sentires inseguro. Se eu sou a mulher que faz isto, ou a rapariga que faz isto, ou que é expectável eu fazer isto nesta situação, tu vais querer ser fiel àquilo, porque senão parece que tens a falsa sensação de estar a desiludir alguém, não é? Isso é tão verdade. Pois é. É verdade. Tão assustador, não é? É assustador. Já viste aquela expressão, eu nem sei se vou conseguir dizê-la corretamente, mas é algo deste género. Muitas vezes é difícil tu cresceres e prosperares no sítio de onde vieste. Tem a ver com isso. Eu acho que a mensagem base dessa frase, não sei muito bem como é que é uma frase muito conhecida que está relacionada com isso. Acho que a base dessa frase está relacionada contigo. Tu estás tão etiquetado, está tão parametrizado que tu sejas assim, é expectável que tu sejas assim, que ao mínimo desvio no teu caminho, parece que vais desiludir alguém. Não vais. Eu vou achar um podcast que eu vi que alguém dizia exatamente isso. Ele dizia: o segredo do meu sucesso é eu ter crescido sem expectativas. Pronto. Os meus pais nunca tiveram expectativa nenhuma em relação a mim. Isso é libertador. Isso parece assustador. Era exato. Quando ele disse aquilo, eu pensei: que horror. Que triste, não é? Ninguém espera nada de ti. Isso é liberdade, isso é autêntica liberdade. Quando ele explica que sim, eu não tive expectativas nenhumas. Portanto, eu não tive uns pais que achassem: você dava um bom médico, você dava não sei. Nunca houve expectativa nenhuma, que é ser o que tu quiseres, quando tu quiseres, como tu quiseres. Parece quase leviano, mas deu-lhe a possibilidade dele nunca sentir que estava a frustrar alguém se fizesse alguma coisa que gostava de fazer. Exatamente. E isso permitiu-lhe hoje ser uma pessoa de sucesso. Depois encontra o podcast e manda. Deve ser super interessante. Muito interessante. É um pensador e ele tem ali umas frases que primeiro tu estranhas, mas depois tu percebes, faz todo sentido, não é? Nós criamos tantas expectativas em cima dos outros também, porque nós também fazemos isto, inclusive é dos nossos filhos. Fazemos. Que depois frustramos-nos a nós, frustramos-nos a eles, é uma frustração constante.
E nós próprios, quando eu estava a dizer que é expectável nós fazermos de determinada forma, quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque começamos a pensar, mas não estão à espera que eu faça isto. Vão dizer mas isto. Exatamente. Sim. Todos passamos por isto. Isso uma vez ou outra, para nos enquadrarmos no ambiente, está tudo certo. Quando nós fazemos isso, Quando é padrão, continuamente, ao longo da nossa vida, nós, quando damos conta, estamos a criar uma personalidade para servir quem nos rodeia, não para nos servir a nós. Não foi há muito tempo que eu pensei, não, o que me apetecia mesmo era pegar no carro e ir. E depois pensei, não vais fazer isso, porque olha, vão-te começar a perguntar porque é que não apareceste, vão-te questionar não sei o quê, as pessoas estão à espera que tu chegues, as pessoas estão habituadas a que tu faças desta forma, portanto vai, comporta-te exatamente como as pessoas estão habituadas. Isto aconteceu comigo esta semana já, que era, houve uma altura que eu não estava no escritório e eu entrei no carro, sabes aquela coisa do só me apetecia 2 horas só para mim. Mas não vou fazer para nos iludir a expectativa, não é? Exatamente, Pois. mas não vou fazê-lo porque vão-me fazer imensas questões, depois as pessoas vão começar a pensar coisas, depois eu vou ter que justificar, depois elas não vão entender se eu disser que só queria 2 horas para mim, ou vão começar a questionar se há outras coisas. Não, vai fazer exatamente o que é expectável que faças por conforto. Por conforto, sim. Conforto. Porque assim ninguém me questiona de absolutamente nada e os outros também não criam desconforto nem para mim nem para ninguém. Então mantemos-nos como estamos. É um perfeito disparate porque nós fazemos isto ao longo da vida desde inconscientemente. pequeninos. Desde pequeninos. Que traz mais profundidade ao tema, não é? Muito mais. Traz profundidade ao tema. Muito e hoje mais. em dia eu até, inclusive, olho para as minhas filhas e tento perceber qual é a tua etiqueta. Porque elas têm uma etiqueta. Elas vêm, olha, não vou dizer aqui nomes, olha, o X fez isto, o X faz aquilo, não é? E tu vais Eles começam desde pequeninos a ter estas etiquetas, sempre. E a querer estar de acordo com o que a turma, com o que o grupo espera deles. Como é que eu me encaixo? O que é que eu preciso fazer para me encaixar aqui? E isso, se não for trabalhado, e os pais acho que têm aqui um papel muito, muito importante a saber ler isso, saber ler essa realidade, não é? Muitas vezes não tem nada de mal, não é? Sim. No entanto, vou-lhe chamar etiquetas. Há etiquetas que não são assim tão positivas, não é? Há algumas que até são bem negativas. Mesmo aquelas que parecem bonitas, que é o filho é o mais certinho, o filho é o que tem melhores notas. É um peso gigante. E no dia que não tiver, como é que ele vai lidar com isso? Não é? Como é que nós lidamos? Que também não é grave, também... E o peso que isso tem nele, não é? Como é que agora a sociedade o vai ver se ele falhou? Porque aquela pessoa nunca falha, não é? É sempre o melhor. E no dia que ele não for o melhor? Exatamente. E que peso é que ele vai ter o resto da vida para ser o melhor todos os dias? Isso em crianças e em adultos. A vida o empresário, o empreendedor que não correspondeu àquela expectativa. Isto é horrível. Estás a ver porque é que eu gosto de falar contigo? Estás a ver porque é que eu te admiro? Porque a gente consegue falar de imensas coisas. Gostaste de falar sobre este tema? Adorei. Também gostei muito. Por acaso não tinha conversado com ninguém assim sobre estas áreas, estes temas tão pouco não valorizados. Sim, tão pouco falados. É-lhes dada pouca importância. Mas têm muito Muita mais importância do que tudo o resto. Sim. Eu quero lá saber se aprendem matemática, se aprendem francês, se aprendem chinês, seja lá o que for. Esta é a base. Sim. Esta é a base. Tudo o resto é secundário. E aprende-se? Faz-se? Completamente. Faz-se. Completamente. Obrigada, Cátia. Obrigada eu por me Gostei teres muito. convidado.